Prova da Olimpíada Brasileira de Matemática de 2014. E o que tem a ver a Olimpíada Brasileira de Matemática com o Colégio Militar? Se você está estudando para o Colégio Militar, você já deve saber que o Colégio Militar pega questões da Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu escolhi 2014 porque, por exemplo, o Colégio Militar de Curitiba pegou questão dessa prova aqui em 2018 e em 2020, super recente. Então, o fato da prova ter 5 anos atrás, 10 anos atrás, não quer dizer que a prova seja antiga, porque o Colégio Militar faz mesmo isso, pega questões de provas um pouco antigas. Eles não costumam pegar assim do ano passado, mas de qualquer maneira, mesmo que não caia uma questão da Olimpíada na sua prova, você está exercitando, né? Você está exercitando técnicas matemáticas para aplicar na sua prova. Agora, essa prova aqui é interessante porque quando eu comecei a colocar os vídeos, eu pensei que essa prova era de 2019. Foi engano meu. Eu até escrevi 2019 aqui, mas na verdade a prova é de 2014. Por que eu fiz isso? É porque essa prova, o PDF onde ela está na revista Eureka. A revista Eureka é a revista da Olimpíada Brasileira de Matemática. A revista Eureka de 2019, ela publicou a prova da OBM de 2014. Que confusão, né? Aí eu pensei que a prova era de 2019, mas na verdade é de 2014. Bom, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a revista Eureka de 2019, que tem essa prova aqui resolvida em PDF, e também tem o link para a playlist, onde eu vou resolver todas as 20 questões dessa prova em vídeo. Então vamos começar aqui com a questão número 1. É sobre relógio, né? Relógio de ponteiro. Olha só, esse relógio aqui, ele está numa posição que ele chamou de sobrepostos. Ponteiros sobrepostos. Os dois ponteiros estão um por cima do outro. E aqui ele chamou essa posição de ponteiros opostos. Um está virado para cá e outro está virado para lá. Ele quer justamente que você calcule quantas vezes isso aqui acontece ao longo de um dia. Olha o que ele falou aqui. Todo relógio analógico tem pelo menos 2 ponteiros. Um para mostrar a hora e o outro mais comprido para mostrar um minuto. Joãozinho percebeu que esses ponteiros às vezes ficam alinhados assim ou assim, um por cima do outro, né? Só que eles podem ficar no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Então, eles ficam alinhados, opostos ou então sobrepostos. Aqui, os dois estão no 12, então eles estão sobrepostos. Aqui você tem um que está apontando para o 12 e outro está apontando para o 6. Então, eles estão opostos. Aí a pergunta que ele faz. Quantas vezes isso acontece entre 7 horas da manhã de um dia até 7 horas da manhã do dia seguinte? Quer dizer, no período de um dia, né, 24 horas, quantas vezes isso vai acontecer? Olha só, a primeira coisa que você tem que perceber aqui é que essas situações, elas vão se repetindo e vão se alternando. É só você imaginar os dois ponteiros girando, né? Você tem um determinado horário, meio-dia, por exemplo. Então, os dois ponteiros lá assim. Aí o ponteiro dos minutos vai girar e o das horas vai andando também, só que o das horas é mais lento. Vai chegar uma hora que eles vão estar assim, um para lá e um para cá. Eles vão estar opostos, não é isso? Então, depois de sobrepostos, você vai ter opostos. Depois de mais ou menos meia hora, os dois vão continuar girando e você vai ter novamente esse ponteiro alcançando esse. Eles estão agora sobrepostos. Então, essas posições vão se alternando, claro. Quantas vezes isso acontece, hein? Você tem que contar quantas vezes isso aqui vai acontecer ao longo de um dia. E aí tem uma pegadinha, a pessoa pensa assim,
já que opostos sobrepostos vai sempre em duplas, e o dia tem 24 horas, então 24 vezes 2, 48. Aí erra a questão. Por sinal, aqui não tem essa opção 48, tá? Mas lá na prova do Colégio Militar de Curitiba tinha, e era a opção errada. Vamos contar então quantas vezes isso aqui acontece durante um dia. Ó, começou às 7 da manhã, então o relógio estava assim. 7 da manhã é isso aqui. O pequeno está no 7 e o grande está no 12. Então, 7 horas da manhã. Aí os ponteiros vão andando, claro que esse aqui anda mais rápido, que é o dos minutos. Qual é a primeira situação que você vai encontrar? Opostos ou sobrepostos? Você vai encontrar isso aqui, mais ou menos. Esse ponteiro das horas andou um tiquinho. E o ponteiro dos minutos andou um espaço maior. E ele vai estar assim, ó. Então vai chegar uma situação em que eles estão nessa posição. Posições opostas, certo? Então a primeira coisa que acontece, isso aqui é como a brincadeira começa. Depois das 7 horas, a primeira posição de interesse sua é essa aqui, que eles são opostos. Um aqui está no 7 e o outro está lá, é no sentido oposto, certo? E depois, os ponteiros vão continuar andando, esse aqui anda mais rápido e esse aqui vai alcançar o outro. Então, depois de mais ou menos meia hora, um pouquinho mais que meia hora, você vai ter isso aqui, ó. Já não está mais em cima do 7, ele já andou um pouco, né? Você vai ter o das horas assim e o dos minutos assim. Então, eles estão sobrepostos e vai se alternando. Então, opostos, sobrepostos, opostos, sobrepostos, opostos, sobrepostos. E o fim dessa brincadeira, depois de 24 horas? O que vai estar acontecendo quando estiver chegando 7 horas da manhã do dia seguinte? Às 7 horas da manhã do dia seguinte, olha, 7 horas da manhã, você vai ter o ponteiro grande aqui no 12 e o ponteiro pequeno aqui no 7. Mas eles estão se aproximando, não é isso? Você teve lá 6 horas, depois continuou um pouquinho mais. Quer dizer, antes desse ponteiro grande chegar aqui no 12, ele vai ultrapassar aqui o ponteiro pequeno. Você vai ter uma situação um pouquinho antes das 7 horas que você vai ter eles sobrepostos. É antes das 7 horas, lá para 6h40 mais ou menos. E aí o ponteiro grande continua andando, ele vai chegar no 12, pronto, completou 7 horas. Então a última posição que você vai ter no período de um dia é sobrepostos. Então fica assim, opostos, sobrepostos, opostos, sobrepostos, opostos, sobrepostos. E aí, no final de um dia de 24 horas, a última posição é sobrepostos. Aí continua tudo de novo, né, para o dia seguinte. Mas isso aqui é o que acontece no período de 24 horas. Quantas vezes você vai ter essas posições aqui? Claro, é o mesmo número de vezes, porque isso aqui vem aos pares. Oposto e sobreposto, né? Então, quantos pares você vai ter aqui? Tem que saber quantos, né? E aí, o pessoal lá da Olimpíada Brasileira de Matemática, da Sociedade Brasileira de Matemática, eles botaram a resolução no gabarito dessa questão que eu não gostei. Sabe o que eles fizeram? Eles desenharam todos os horários onde isso acontece e contaram 1, 2, 3, 4, 5. Que trabalhão! É como se pegasse um relógio de ponteiro e fosse girando e aí anotando quantas vezes. Aqui, sobreposto, vai anotando. Aqui, oposto. Foi contando. Isso é uma resolução que eu não achei muito boa, tá? Então eu vou dar uma outra resolução. Aliás, eu vou dar duas resoluções. Essa primeira aqui, eu vou considerar o seguinte. Observe que essa situação sobrepostos, como esse aqui, qual é o significado que ela tem? É porque os ponteiros estão girando o tempo todo. O ponteiro das horas é mais lento. O ponteiro dos minutos é mais rápido. Então, o ponteiro dos minutos, ele vai toda hora ultrapassar o ponteiro das horas, não é?
Então, a gente tem que encarar essa situação aqui de sobrepostos como sendo uma ultrapassagem. Sobrepostos significa que ocorreu uma ultrapassagem. Então, responder isso aqui significa você descobrir quantas ultrapassagens você vai ter. Quantas ultrapassagens? Como é que você faz isso? Olha só, vamos ver quantas voltas cada ponteiro dá. O ponteiro das horas, quantas voltas ele dá em um dia? Vai dar 2 voltas inteiras, né? De 0 a 12 e de 0 a 12 de novo. Aliás, de 7 horas da manhã até 7 horas da noite e de 7 horas da noite até 7 horas da manhã, sempre em um dia, ele vai dar 2 voltas. Ponteiro das horas, ele dá 2 voltas no relógio, num período de 24 horas. E o ponteiro dos minutos dá quantas voltas? Ó, cada hora ele dá uma volta. Se são 24 horas... Então, o ponteiro dos minutos, ele dá 24 voltas. Então, ponteiro das horas dá 2 voltas num dia. Ponteiro dos minutos dá 24 voltas. Com isso aqui, eu posso saber quantas ultrapassagens existem. Quantas ultrapassagens vão acontecer aqui? 22 ultrapassagens. Porque o que significa uma ultrapassagem? Significa que um ponteiro completou uma volta a mais que o outro ainda não completou. Então, o número de ultrapassagens é o número de voltas a mais que um ponteiro dá em relação ao outro. E como é que você sabe o número de ultrapassagens? Pega quantas voltas um deu, pega quantas voltas o outro deu. Essa diferença é o número de ultrapassagem. Foram 22 ultrapassagens. Agora, a ultrapassagem acontece isso aqui. Os ponteiros ficam sobrepostos. Então, essa situação aqui, que é a situação de ultrapassagem, ela acontece quantas vezes? 22 vezes. Então, isso aqui, que é a mesma coisa que isso, esses 2 eventos, essa dupla de eventos, ela se repete 22 vezes durante um dia. Então, 22 vezes, quantas situações aqui você vai ter então? 22 vezes, cada vez tem 2, isso vai dar 44. Então, existem 44 situações durante um dia em que os ponteiros ficam ou no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Então, a resposta é essa aqui, 44. Ah, tudo bem, é fácil esse problema? Ó, eu vou resolver esse problema de novo, de uma outra forma, vamos dizer assim, mais calma, tá? Mais intuitiva. Olha só. Faz de conta que você tem uma formiguinha em pé aqui em cima dessa pontinha do ponteiro das horas. Qual seria a visão dessa formiga? Olha, eu vou desenhar assim como é que essa formiga vai estar enxergando. Você tem aqui o centro dos ponteiros, né? O pino central dos ponteiros, e você tem o ponteiro das horas aqui assim, ó. Ponteirinho feio, hein? E você tem uma formiga aqui em cima. Essa formiguinha, ela tá vendo 2 coisas. Primeiro, ela tá vendo esse ponteiro paradinho. Por quê? Porque ela tá em cima do ponteiro. O referencial é esse aqui. É a base onde ela está em pé. Ela tá ali no ponteiro. Para ela, o ponteiro está parado e o mundo é que está girando em volta do ponteiro, não é assim? Girando lentamente. O mundo vai dar 2 voltas num dia. Então ela vai ver todo mundo girando. E ela vai ver também o outro ponteiro. Como que ela vai estar vendo o outro ponteiro? Girando em volta do ponteiro dela. Vou dar um nome para essa formiguinha aqui. Eu vou chamar essa formiguinha de Horácio. É um formigo, né? Então, o Horácio está aqui paradinho no ponteiro das horas e ele está vendo o ponteiro das horas parado, paradinho,
vai ver o ponteiro dos minutos andando para lá e para cá, fazendo isso, né? O tempo todo. E vai ver o mundo girando lentamente, dando 2 voltas por dia. Tá, digamos que ela está enxergando lá no outro ponteiro, tem uma outra formiguinha aqui, na extremidade do ponteiro dos minutos, tem uma outra formiga. Então, as situações que interessam, ela vai ver a outra formiga lá do outro lado, quando o ponteiro estiver oposto ao ponteiro dos minutos. Tá lá longe. Tem a outra formiguinha aqui que tá longe, né? E outra situação, o ponteiro dos minutos vai estar assim, ó. Vai estar aqui a outra formiguinha. Vamos dar um nome para essa outra formiguinha aqui? Eu vou chamar de Minutácio. Então, a outra formiguinha, ela está circulando. É como se fosse uma corrida de formiga, né? Certo? Essa formiga, o Horácio, vai ver quantas voltas serem dadas pela outra formiga. É muito fácil. Você vai pensar nessa historinha de ultrapassagem. Olha aqui. O Horácio, em um dia, vai dar quantas voltas? É claro que o Horácio está vendo esse ponteirinho parado, mas em relação ao relógio, o que acontece é que esse ponteirinho aqui das horas está girando. Vai dar 2 voltas num dia. E o outro ponteiro, que é onde está o Minutácio, no período de um dia, ele vai dar 24 voltas. E em cada volta vai ter uma situação em que o Minutácio está ultrapassando o Horácio, né? Porque ele está alinhado aqui. E vai ter uma situação oposta em que ele está passando lá do outro lado. Ele vai fazendo isso o tempo todo. Em relação ao que o Horácio está vendo, né? Então, em relação ao relógio, o Horácio vai dar 2 voltas e o Minutácio vai dar 24 voltas. Quantas ultrapassagens vão acontecer? Vão acontecer 22 ultrapassagens. Por quê? Porque o Minutácio deu mais voltas. Ele deu 22 voltas a mais. Então, quando dá uma volta a mais, isso corresponde a uma ultrapassagem. Se foram 22 voltas a mais, foram 22 ultrapassagens. Então, 22 voltas a mais. Ou seja, 22 ultrapassagens. E as ultrapassagens são essas situações aqui, quando os ponteiros estão sobrepostos. Então, isso é uma ultrapassagem, isso também, isso também, isso também. Qual é a quantidade delas? Eu calculei aqui, foram 22. Então, essa aqui é a 22ª vez que você tem uma ultrapassagem. Então, 22 vezes 2, que você conta com essa e com essa, que é o que ele pede. Então, 22 vezes 2, isso vai dar 44 situações. Quer dizer, 22 vezes você vai ter isso e 22 vezes você vai ter isso. E a resposta correta é a letra B de Bravo.